Jornal da Manhã da Jovem Pan, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que esteve visitando os estúdios aqui da Jovem Pan na última sexta-feira. Procurador, bom dia, muito obrigado pela sua visita. Bom dia, Thiago, bom dia, professor Vila. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes, também internautas que nos acompanham. Procurador, o senhor é uma espécie de embaixador das 10 medidas de combate à corrupção que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Eu pergunto, há 2 sextas-feiras o Congresso tentou inclusive aprovar uma anistia, a Caixa 2. Eu pergunto, essas propostas como estão? O Ministério Público propôs, mas dificilmente alguém propôs alguma coisa diferente. Então o senhor imagina que essas propostas vão passar como estão no Congresso? Quando nós propusemos essas propostas, nosso objetivo foi colocar nas mãos do Congresso problemas que existem, que são nós do nosso sistema de justiça, são pontos enrascados do nosso sistema de justiça que produzem impunidade, para que esse nó seja desatado e se possa produzir justiça, para que a regra, no caso da corrupção, não seja a impunidade, mas sim a justiça. Tanto existe injustiça quando é punido o inocente, como também quando é absolvido um culpado por corrupção. Nesse sentido, nós levamos ao Congresso Nacional esses problemas e esperando que eles nos tragam uma solução boa. Sugerimos algumas soluções, que estão lá nas 10 medidas, mas o Congresso tem autonomia, claro, para discutir, para fazer melhorias naquilo, e é assim que a gente espera que caminhem essas propostas, que tragam melhorias e não pioras naquilo que foi proposto. Procurador, assim no sentido de exemplificar o nosso público, dessas 10 medidas, uma delas que fica mais fácil o entendimento do nosso ouvinte e dos que nos assistem, é sobre essa cultura da impunidade, né? Que acho que a questão da corrupção que deixa a gente mais indignado é a impunidade. A gente vê o sujeito cometer o crime, passa o tempo, ele não é punido e ainda fica com o produto do roubo dos recursos públicos. Uma delas que o senhor poderia nos exemplificar, que pode enfrentar essa mazela tenebrosa da impunidade. Opa, com certeza. Você sabe, professor, que um estudo feito por 2 pesquisadores, publicado num livro da Fundação Getúlio Vargas, mostra que o percentual de casos de corrupção que são punidos no Brasil é de apenas 3%. Ou seja, 97 a cada 100 casos de corrupção no Brasil não dão em nada. Nós precisamos mudar essa realidade. Uma das razões centrais da impunidade é aquilo que a gente chama de prescrição. Prescrição é um palavrão jurídico que significa cancelamento do caso criminal porque ele demorou muito tempo na justiça. Ainda que essa demora decorra de existirem muitos recursos, ainda que essa demora decorra da sobrecarga de processos no judiciário. Então, porque o processo demora muito tempo, você dá um atestado de boa conduta para o criminoso, para o corrupto, como se o crime não tivesse acontecido. Vamos trazer um exemplo. O exemplo é o caso do propinoduto. Nesse caso, nós descobrimos que auditores da Receita Estadual do Rio de Janeiro tinham mais de 30 milhões de dólares em contas mantidas na Suíça. O Ministério Público Federal ofereceu acusações criminais perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro em 2003. O juiz do caso era um Sérgio Moro. Julgou esse caso rápido, condenou essas pessoas ainda em 2003. Mas nós somos o único país do mundo que tem 4 instâncias de julgamento. E essa era apenas a primeira das 4 instâncias. Sim. A segunda instância julgou esse caso em 2007, 4 anos depois. A terceira instância julgou esse caso em dezembro de 2014, 10 anos depois. Vejam que em 2013, um ano antes, a Suíça já ameaçava devolver o nosso dinheiro, o dinheiro do ouvinte, do internauta, para o próprio corrupto, porque não acreditava que o processo não acabava nunca no Brasil. Sim, sim. E hoje nós poderíamos esperar que o processo já estivesse na 4ª e última instância, mas ainda não chegou lá. Ainda está em um recurso daquela decisão da terceira instância de dezembro de 2014. E já parece muito ruim, mas pode piorar. E realmente piorou, porque em 2014 já se constatou que o crime de corrupção prescreveu. Ou seja, apesar de existirem amplas provas de corrupção, das pessoas terem sido condenadas por corrupção, agora nós damos um atestado de boa conduta para aquelas pessoas envolvidas nos crimes, como se os crimes nunca tivessem acontecido, porque demorou muito tempo. E eles cumpriram a pena, ao menos de reclusão, alguma coisa desses? Não chegaram a cumprir. Não Quer dizer, pena. E o dinheiro, e ficaram com o dinheiro. Quer dizer, o crime compensa nesse caso? O crime compensa, sem dúvida o crime compensa. Quando houve essa decisão em 2014, ainda tinham sobrado 2 crimes. Um crime era de quadrilha e outro de lavagem de dinheiro. Okay. Num daqueles recursos que seguiram dentro da própria Superior Tribunal de Justiça, dentro dessa própria terceira instância, dentro desses recursos, a quadrilha já prescreveu. E boa parte dos crimes de lavagem de dinheiro já prescreveu. Agora o tribunal mandou o processo para as partes para perguntar se sobrou alguma coisa. Porque tudo foi por água abaixo. Então, a tendência, nesse caso, é que
as pessoas saiam completamente impunes. Isso que a gente ainda nem chegou na última instância de julgamento, que é o Supremo Tribunal Federal, Sim. que vive sobrecarregado de processos. Veja que enquanto a Suprema Corte norte-americana julga 100 casos por ano, o nosso Supremo Tribunal Federal julga 100 mil casos por ano. É injulgável. Então, nesse caso, a proposta, então, uma das medidas, dessas 10 medidas, seria quem é condenado na segunda instância já cumpre a pena, já recorre preso, é isso? Isso, exatamente. Tem duas propostas que mudariam um pouco essa realidade. Perfeito. A primeira proposta é a possibilidade da pessoa ir presa depois da decisão de segunda instância. Perfeito. Isso é uma coisa que o próprio Supremo Tribunal Federal pode vir a decidir nos próximos dias, confirmar e dizer que tem que ser assim. Exato. Quarta-feira agora, eles vão possivelmente avaliar isso. Mas isso, a proposta é está fazer uma emenda constitucional, isso é uma alteração na Constituição. Isso, uma emenda constitucional para consolidar isso, para que não fique mais matéria de decisão, eu entendo isso, você entende aquilo, mas sim para consolidar aquilo. Outra proposta que é feita é mudar um pouco o sistema de recursos para agilizar o processo, senão o processo não acaba nunca. Vejam que no caso do Luiz Estevão, apenas ele ofereceu 32 recursos. Isso ocorre em outro país? Eu não conheço nenhum outro país que seja semelhante. A gente importou o nosso sistema da Itália e lá as coisas não funcionam, mas a gente conseguiu piorar. A gente foi além da Itália, a gente piorou. E vejam que nesse caso o Luiz Estevão só tinha 3 réus. Se cada um deles entrou com 30 recursos, como o Luiz Estevão entrou com 32, são 90 recursos. Isso é injulgável em qualquer país do mundo. Então, além de mudar a questão do momento de execução da pena, além de mudar essa questão dos recursos, a gente ainda colocou uma outra proposta que é mudar o próprio modo como funciona a prescrição. Nós temos uma coisa no Brasil que se chama de prescrição retroativa. Eu demoraria um tempo para explicar, mas o que eu preciso dizer é que essa prescrição ela acaba matando quase todos os casos criminais de corrupção. E esse tipo de prescrição só existe no Brasil, não existe em nenhum outro lugar. Por isso nós propusemos uma reforma dentro das 10 medidas nesse modo como funciona a prescrição para que 97% dos casos de corrupção não vá por ralo abaixo. Procurador, o momento que o país vive é um momento muito importante. As pessoas estão cansadas, os brasileiros foram às urnas nesse fim de semana votar para prefeito, para vereador. Mas eu pergunto, o engajamento de todo mundo para que isso mude, isso é fundamental, para que as pessoas saibam, conheçam as medidas de combate à corrupção, para que isso um dia mude no Brasil e que essa mudança não seja tão de longo prazo, né, procurador? Com certeza. Tem muita gente que acha que a Lava Jato significa uma mudança do Brasil, mas não é verdade. Basta olhar o Mensalão. O Mensalão não significou uma mudança no Brasil. O que aconteceu é um caso criminal em que as pessoas podem ser punidas, o dinheiro pode ser recuperado, mas só isso não é suficiente. É preciso que a gente estabilize a luta contra a corrupção mudando o sistema que favorece o surgimento da corrupção. Não adianta nós tirarmos as maçãs podres do cesto. Nós precisamos mudar as condições de temperatura, umidade, luz que fazem as maçãs apodrecerem. Claro. Do mesmo modo com a corrupção, a gente precisa mudar as condições do sistema político que faz a corrupção surgir. Precisamos caminhar para uma reforma política e nós precisamos mudar as condições do sistema de justiça criminal que fazem com que a impunidade seja regra e não exceção. E nesse sentido vem as 10 medidas contra a corrupção. Nós precisamos mudar o sistema para que nós tenhamos índices muito menores de corrupção e de impunidade. E para isso, quer dizer, precisa, claro, da mobilização da sociedade civil, né? Porque se nós todos não nos sentimos responsáveis por isso, né? Isso acaba não mudando, quer dizer, isso é uma condição indispensável. Agora, para concluir, né? Da minha parte, ao menos, Thiago, claro, agora, o que irrita as pessoas é justamente isso que você disse anteriormente, a questão dessa cultura da impunidade e tal no Brasil, né? E parece que há uma estrutura legal muito mais ampla que permite. Se a corrupção fosse um ato entre corruptor e corrupto, a impressão que dá é que isso seria resolvido de forma relativamente fácil. Mas há uma estrutura no país muito maior que impede que a corrupção seja apurada, né? Então eu creio que no caso das 10 medidas, entre algumas delas, permite romper esse bloco que parece um granito impossível de ser rompido, que facilite a apuração, porque afinal muita gente morre por causa da corrupção, né? Com certeza. A corrupção é um serial killer que se disfarça de buracos de estrada, de falta de medicamento em hospital, de uma pobre educação, de crimes de rua, violência de rua decorrente da situação econômica, porque a corrupção prejudica a economia, isso é mostrado em vários estudos internacionais. E o fim disso, o remédio para isso, é a mobilização da sociedade. Nós precisamos, todos os cidadãos, assumir nas nossas mãos o destino do país, as rédeas do país. Nós precisamos buscar as reformas que nós queremos há tanto tempo e que não vieram de cima para baixo. Nós precisamos incentivar os nossos parlamentares. Nós precisamos, é claro, escolher bem os parlamentares, mas precisamos incentivá-los para que essas reformas aconteçam e aconteçam de modo positivo, para que o final desse grande caso Lava Jato seja uma reforma, uma mudança sistêmica que nos coloque num patamar diferente.
Quando a gente olha dois países que tiveram grandes escândalos de corrupção, que são Hong Kong e um lugar, né, Hong Kong não é propriamente um país, mas é uma região autônoma administrativa, Perfeito. e nós olhamos a Itália, nós vimos que esses dois lugares tiveram soluções diferentes para os seus escândalos. Hong Kong conseguiu se tornar o 18º país mais honesto do mundo, porque foi para além do escândalo de corrupção e fez uma série de reformas. Sim. A Itália não conseguiu fazer isso e, segundo os promotores com que a gente conversa, hoje é mais difícil de combater corrupção na Itália do que antes do escândalo que eles tiveram, que foi processado na mãos limpas, naquela operação famosa. Nós estamos numa encruzilhada e nós, Brasil, precisamos decidir. Nós vamos caminhar para reformas para ter um país melhor ou nós vamos amargar e correr um risco de até piorar a situação? Hoje, todos nós precisamos tomar essa decisão e decidir nos envolver se nós queremos um país melhor para nós e para as futuras gerações. Procurador Deltan, já agradecendo o senhor pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, muita gente pergunta se tudo isso que o Brasil está vivendo tem um prazo para acabar. Imagino que não, né? Não tem. A grande questão, parafraseando o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é até onde eles foram. Nós vamos seguir as linhas de investigação disponíveis para ir até onde for necessário. Procurador, obrigado pela sua visita, viu? Bom dia. Valeu. Eu que agradeço, obrigado ao tempo precioso de vocês, dos ouvintes, dos internautas. Valeu, muito obrigado. Obrigado.